boa tarde, boa noite. Quem vos fala é a Bela e este é mais um vídeo de entrevistas. On a rainy day, I'll take you to the moon. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Este é o canal da Bela. No vídeo de hoje, vamos entrevistar uma youtuber muito inteligente e divertida. Ela fala de política, feminismo, conservadorismo. Inclusive, ela se considera uma anarcoconservadora. Seus vídeos são muito diretos, sem enrolação, o que justifica o nome do seu canal. Então, vamos conhecer um pouco mais de sua vida pessoal e procurar entender mais sobre os vídeos que ela faz em seu canal. Vamos conversar com a Tatei, do canal Curta e Grossa. Oi, Tatei, tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, Belinha! Eu tô muito bem e eu tô muito feliz de poder estar tendo a oportunidade de estar tendo esse contato mais de perto com você. Que ótimo! Então vamos começar a nossa entrevista. Mas antes disso, gostaria de agradecer a colaboração das óticas Francisco Santos, aqui de Vitória da Conquista, que me emprestaram estes óculos idênticos ao da Tatei, já que dizem que eu sou um clone dela ou que sou uma filha dela. Então, quero ler nos comentários o que acharam. Com eles eu fiquei parecida com ela mesmo. Se você mora aqui em Conquista ou região, você precisa conhecer as óticas Francisco Santos. Lá você vai encontrar aqueles óculos perfeitos para você. O endereço vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, Tatei, o que achou dos meus óculos novos? Olha, eu acho que qualquer semelhança é mera coincidência, hein? Sabia que eu comecei a usar óculos, na verdade, porque eu achava legal o acessório do óculos, aí eu tirava as lentes dos óculos da minha mãe, dos óculos antigos da minha mãe, e eu ficava usando. Aí, mais pra frente, eu acabei descobrindo que eu, de fato, tinha um pequeno grau. E aí, ó, tive que usar óculos de fato. Mas eu achei que ficou ótimo em você, Belinha. Legal demais! Então vamos começar nos dizendo qual é o seu nome, de onde você é e quantos anos você tem. Pode ser mais ou menos se você quiser. Bom, meu nome é Tatiana, mas eu uso Tateana separado e Ana com 2 N's porque eu sou uma pessoa divertida e eu acho mais legal o Tate do que o Tati, tradicional. E eu sou de São Paulo e eu tenho 24 anos. Ok, Tatei, por que ser youtuber? E por que falar de assuntos que resultam em comentários tão raivosos em algumas pessoas? Não seria melhor falar sobre, sei lá, moda ou séries de TV? Então, por que YouTube? Na verdade, eu percebi que tinha muita gente ali fazendo vídeo pro YouTube, eu mesmo assisti algumas coisas, e eu já tinha atuado um pouco com relação a fazer vídeos e lives no Facebook. E aí eu pensei, por que não fazer isso no YouTube? Aí eu acabei abrindo meu canal, tem acho que 2 anos, se eu não me engano, e eu falo desses assuntos de política, esses assuntos tensos, né, e que o pessoal fica muito bravo por aí, porque é de fato o tema que eu tenho mais familiaridade. Eu nunca fui de assistir série, de maquiagem, de moda, nunca foi a minha praia. Então se eu queria, de fato, falar alguma coisa, me expressar no YouTube, eu tinha que falar sobre algo que eu tivesse familiaridade. Calhou de falar a respeito de política, né? Sem falar também que eu acho muito importante que as pessoas falem de política, que as pessoas percebam a política como algo natural, algo cult, algo que todo mundo tá falando e tem que ser falado e tudo mais. Então, quanto mais gente estiver falando de política nas redes sociais, eu acho melhor. Entendi. Bem, lá no seu Twitter, você se apresenta com a seguinte frase: anarcoconservadora, rindo da tua cara, coletivista. Explica para a gente o que é ser uma anarcoconservadora, o porquê de você ser contra o coletivismo. Tá bom, eu imaginei mesmo que você fosse perguntar sobre anarcoconservadorismo. Bom, muita gente que tem um pouquinho de familiaridade com o termo anarco e com o termo conservadorismo pode olhar assim meio torcendo o nariz para essa junção de termos, né? Dessa combinação aí muito louca que eu fiz. Mas isso acontece porque as pessoas não conhecem uma filosofia chamada anarcocapitalismo, que não tem nada a ver com o anarquismo clássico, né? Que é a filosofia de esquerda, que é a consequência ali do comunismo e etc e tal.
E aí, porque anarco, né, vem de fim de governo, fim dessas coisas e tal, o pessoal já pensa num caos social. Mas não é isso o anarcocapitalismo, muito pelo contrário. Então o que eu fiz? Eu juntei a filosofia do anarcocapitalismo com a filosofia do conservadorismo. Juntei isso, virou anarcoconservadorismo. E por que isso? Porque são as duas filosofias que eu acho que mais têm a ver com a realidade, com os fatos e com a ordem natural das coisas, que é o conservadorismo no seu sentido de preservação da ordem moral e das instituições que sobreviveram aí há muitos e muitos e muitos séculos e que estão aí por razões de ordem organizacional da sociedade, ou seja, aquilo funciona, então permanece, junto também da filosofia, que eu acho que tem muito a ver, inclusive com o próprio conservadorismo, que é do anarcocapitalismo, que é o quê? Você ser avesso, você rejeitar qualquer forma de Estado, ou seja, qualquer forma de monopólio da força e monopólio da justiça. Porque qualquer instituição que tenha esses monopólios, ela pode se sobrepor às instituições que são mais importantes, como por exemplo a família, e inclusive ditar novas ordens morais e etc e tal, e que a gente vê aí como resultado afora aí no mundo que não dá certo. Então eu literalmente uni esses dois termos e mais pra frente eu conheci uma coisa chamada paleolibertarianismo, que é justamente isso, né? Você vê que interessante. Já existia, né, uma filosofia nova também, se eu não me engano de 1990 mais ou menos, e aí é isso, brotou o anarcoconservadorismo, que eu acho que é um nome muito mais bonito do que paleolibertarianismo, né? Então vamos todo mundo aderir ao termo anarcoconservadorismo. E por que eu sou contra o coletivismo? Já tava esquecendo de responder, que doida eu. Bom, é simples, porque todos nós somos diferentes uns dos outros, nós pensamos diferentes, nós encontramos meios diferentes de nos fazer felizes e etc e tal. Portanto, qualquer forma de tentar uniformizar o pensamento das pessoas, ou a forma como as pessoas vivem, ou aquilo que as pessoas desejam, não traz a felicidade plena, talvez apenas uma falsa sensação de alegria momentânea, né? Não é à toa que isso dá pra perceber, inclusive, a gente observando aí todos esses movimentos coletivistas, como eles vivem de frustrações, né? Então é muito fácil de ver isso que eu comentei. Então eu acho que as pessoas devem ser livres sim pra pensar como elas quiserem, mesmo que isso possa implicar em ter um coleguinha falando besteira, né? Os inteligentes fazem aquilo, aprendem com os erros dos outros. Agora, sempre tem aquela pessoa que é um pouquinho mais devagar que precisa errar por si mesma para aprender. E muitas vezes, se a gente evita que essa pessoa erre para aprender, ela jamais vai aprender. Porque esse é o processo natural: errar, aprender e acertar. Então você não gosta de grupos que pensam sempre de maneira igual, que seguem sempre a mesma opinião. Por falar nisso, o que você está achando dessa confusão toda entre os youtubers ditos de direita? Parece que agora todos se dividiram em novas classes, acabaram-se as parcerias, amigos viraram traidores. Me fala um pouco sobre isso. Bom, interessante essa pergunta que você fez, porque tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar a respeito do coletivismo, né? O que eu acho pessoalmente, particularmente, não sou nenhuma cientista política, não sou nada dessas coisas, mas qual que é a minha percepção disso aí? Eu acho que há um ponto de discordância na direita, que é justamente essa necessidade de alguns setores da direita em impor um certo pensamento coletivo, né? Um pensamento igual, hegemônico, né? Da direita. Então eu acho que se de fato não houvesse essa imposição do pensamento padronizado, haveria mais possibilidade de debate sobre sistemas em discordância. Enfim, havendo debate, obviamente há um encontro do comum, né? Ou do mais próximo da verdade, ou de convencer as pessoas de uma forma, da forma correta, a pensarem de que elas estão erradas, ou pensarem de outra forma porque estaria mais certo. Infelizmente hoje ninguém mais quer saber de debater. Até porque a gente não tem muito tempo, né? E aí acontece que algumas pessoas estão de fato realmente muito confusas com algumas estratégias do governo e questionam isso, querem resposta a respeito disso. Por alguma razão, elas não têm essa resposta. Não sei quais razões. E aí, justamente pelos ativistas
não entenderem as estratégias do atual governo, eles acabam se sentindo desconfortáveis e questionam. E isso incomoda a galera que é super apoiadora do governo, porque, enfim, eles entendem o que está acontecendo e acham que as pessoas não teriam, talvez, o direito de não entender, né? Ou, de fato, há esse problema maluco de comunicação em que as pessoas passaram aí tantos anos discutindo, debatendo no confronto direto ali, que já não lembram mais como ter uma discussão saudável com um coleguinha que tá do seu lado para solucionar os problemas e sanar as dúvidas para que se encontre aí a melhor solução desse problema, dessas divergências e etc. Essa é mais ou menos a minha leitura. Depois da minha entrevista com o Gui, meu pai sempre conversa com ele, e uma das coisas que deixa o Gui bem chateado é a falta da união entre os canais com a mesma visão. Não seria interessante se os canais ajudassem uns aos outros? Imagine, por exemplo, se os canais de direita tivessem cada um 10 milhões de inscritos. Que mal haveria nisto? E por que você acha que isso não acontece? Olha, eu não acho que essa união da direita, assim, tem que acontecer dessa forma, assim. Eu acho que tem que ser algo mais orgânico, ou seja, cada um divulga aqueles canais que lhe convém, né? Sem nenhum tipo de obrigação, sem nenhum tipo de contrato assinado, nada. Até porque, velhinha, muitos canais, por mais que pensem parecidos, em alguns pontos pensam diferentes. E isso, imagina se eu divulgo um canal que aí no fim das contas eu não gosto mais dele e tal. E isso acontece de fato, mas de forma orgânica, mas aí eu tenho uma certa obrigação de ficar divulgando aquele canal que tá falando coisas que não concordam comigo. Então eu não acho isso legal. Eu acho que as coisas precisam caminhando de forma orgânica e naturais. E se você arrepender de divulgar algum canal, paciência, não divulga mais e segue o baile, né? Sem falar que, por exemplo, velhinha, imagina se, sei lá, todo mundo... 10 milhões é muito, mas vamos supor que todo mundo tem, sei lá, 3 milhões, que é mais ou menos o que o Nando tem, eu acho que é o canal de direita com mais seguidores, né? Independente de treta, independente dessas coisas. Imagina se todo mundo tem os mesmos seguidores que o Nando. Mesmo assim, as pessoas iam assistir os vídeos, os canais que elas já assistem e deixariam de assistir os outros. Por quê? Porque, querendo ou não, todo mundo pensa mais ou menos parecido e, sério, que todo mundo teria... saco de ficar assistindo, tipo, 15 vezes o mesmo assunto em canais diferentes, sendo abordado mais ou menos da mesma forma. Então, não vai funcionar. É o que eu acho. Então tem que ser a coisa orgânica, as pessoas têm que perceber aquilo que elas gostam, o que elas não gostam, e seguir o baile. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, e o problema, na verdade, é a ferramenta. Ou seja, é a plataforma que a gente usa, e não a falta de divulgação de forma orgânica, das pessoas compartilhando, as tias do WhatsApp, né? Bem, vamos mudar de assunto. O que você tem a dizer sobre o movimento feminista atual? Você acha que as mulheres estão sendo realmente representadas por este movimento? Bom, a respeito do feminismo, eu não acho que as mulheres tenham sido de forma alguma, em momento nenhum, representadas pelo movimento feminino, inclusive em seu princípio. Eu costumo dizer que o feminismo ele começou mesmo ali de uma demanda orgânica da sociedade por causa da Primeira e da Segunda Guerra, ou seja, os homens foram tudo lá pra guerra e as mulheres acabaram entrando no mercado de trabalho em outros nichos sociais que normalmente elas não tinham acesso, muitas vezes até porque elas tinham mais o que fazer do que, enfim, trabalhar em máquina, essas coisas, né, um ambiente péssimo e tudo mais. Aí o que o feminismo fez? Ele pegou essa demanda natural e transformou isso numa pauta ideológica. Bom, naquela época, por eles estarem se utilizando de uma pauta que era orgânica a princípio, fazia sentido, entre aspas, que algumas mulheres fossem subvertidas ao feminismo. No entanto, eu acho que hoje isso já chegou no seu ápice, né? Daqui em diante é só histeria, é só maluquice, é só mais intervenção, são só coisas que já estão facilmente refutadas em si. As pessoas já reclamam do feminismo abertamente, as pessoas já não gostam, já acham que estão passando dos limites. O problema real hoje no feminismo, na verdade, é o efeito colateral que isso nos trouxe. Inclusive criando fenômenos aí, até como as feministas de direitas, inclusive, né? Feministas cristãs, que se dizem cristãs e tudo mais. Então acho que é esse o efeito que a gente tem, de alguma forma, tentar contornar agora, que são os efeitos colaterais do feminismo. Aconteceu recentemente um evento mundial de ciclismo, onde o ciclista trans, ou seja, homem, ganhou o prêmio contra as mulheres que competiam com ele.
E ele ainda reclamou das queixas das mulheres que perderam a corrida para ele. Por que será que as feministas não são contra as coisas deste tipo? O interessante dela é que existe, inclusive nos próprios núcleos feministas, conflitos em relação a essas pautas, né? Porque, querendo ou não deixa de ser uma forma de tirar o protagonismo da mulher, não é esse o termo que eles usam, né? Protagonismo da mulher, sei lá o que, blá blá. Então, assim, existe esse conflito, mas como ainda é um negócio meio politicamente incorreto, você não pode falar mal da agenda GLS, né? Então isso não tem um debate muito aberto, de fácil acesso, mas esse debate acontece sim. E no fim das contas, eu acho que o que vai acontecer é que as feministas vão descobrir uma coisinha, que a menor minoria é o indivíduo. Enquanto isso, a gente só fica assistindo, comendo pipoca, porque isso vai dar ainda muita treta dentro do meio feminismo. Você acha que as universidades têm influenciado negativamente na mente dos jovens? Qual é a sua opinião sobre o ensino universitário em nosso país? Sobre universidades. Bom, a universidade naquilo que ela foi originalmente criada, ou seja, era um debate para pluralidade de ideias, para o debate de ideias, não é ruim, né? E nisso eu tô falando, Grécia Antiga, blá, 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 essas coisas todas, né? O ruim mesmo é o que como ela se desenvolveu e as proporções que ela tomou hoje, né? Se transforma. E isso eu tô tirando o mérito da tal da doutrinação ideológica e tudo mais. Não quero entrar nisso para discutir esse assunto, que eu acho que tem outro ponto de vista pouco abordado que é muito mais importante até, que é a supervalorização da universidade. Eu sou totalmente contra esse conceito de que todo mundo precisa fazer universidade. Eu sou muito mais favorável a uma coisa chamada ensino técnico. Isso para a maioria das áreas, ou quase todas as áreas, tirando ali uma porcentagem muito pequena de áreas específicas. Eu acho que instituições de ensino que são muito caras, que demandam muito tempo, muito estudo, nesse sentido de tempo e tudo mais, são importantes apenas para as áreas, digamos assim, engessadas, né? Por exemplo, medicina, engenharia, a própria veterinária, tem aí também o direito e essas coisas. Por quê? Porque você precisa de fato ter uma base muito unificadinha, muito certinha para você não fazer besteira depois que você tiver formado e conseguir um emprego nessa área. No entanto, áreas como, sei lá, publicidade e propaganda. Você não precisa ficar 4 anos estudando a história do sei lá o que bababá, como que foi, que se desenvolveu. Não, você precisa saber vender, você precisa saber algumas técnicas, você precisa mexer em determinados softwares. Isso você resolve rapidinho em 2 anos num curso técnico. Sem falar que a esquerda, que adora falar de inclusão, é muito mais inclusiva. Você dá acesso às pessoas a terem a oportunidade de arrumar um emprego bom, sem um diploma de uma universidade que demora 4, 5 anos e são super caras, você dando acesso a elas, então, a cursos técnicos que são muito mais baratos, demandam muito menos tempo e ainda permite que você tenha mais facilidade de estudar e trabalhar. Às vezes algumas universidades, por mais que os temas sejam mais leves, às vezes não te permite isso, pelo menos para algumas pessoas. Então eu acho isso, eu acho que a gente tem que valorizar os ensinos técnicos e as universidades precisam ser focadas nos cursos que eu falei anteriormente e, é claro, eu não posso esquecer de falar isso, dos cursos também relacionados à área docente, à área de pesquisa, etc. Porque aí você realmente precisa de uma base muito forte, muito extensa de estudo. É complicado, não é? Bem, vamos falar sobre política então. Apesar de tanta dificuldade, a reforma da Previdência finalmente foi aprovada. Na sua opinião, quais devem ser as novas conquistas que Bolsonaro deve buscar alcançar? Olha, eu acho que a principal conquista do Bolsonaro, seja agora ou nos próximos anos, é de fato a ruptura do sistema que vem tomando o Brasil ao longo dessas últimas décadas, né? Isso, é claro, junto com a melhora também da economia, para que as pessoas possam ver uma mudança prática na vida delas, né? Porque no final das contas todo mundo quer o quê? Quer poder voltar para casa e ter comida na mesa para dar para seus filhos e tudo mais. Então eu acho que a principal conquista que o Bolsonaro tem que buscar é essa ruptura. Então, você tem gostado do governo de Bolsonaro.
Era o que você imaginava ou está deixando a desejar em algum aspecto? Bom, de forma geral era assim o que eu imaginava. Eu não posso negar que eu tenho algumas críticas, assim como eu possivelmente teria críticas até caso minha mãe fosse presidente. Eu talvez só não tivesse críticas se eu fosse presidente, mas muito provavelmente eu olharia depois passando e falar, puxa, olha, eu fiz as coisas erradas, né? Por que isso? Porque, enfim, a gente volta pro começo da entrevista, que todos pensam diferentes, todos têm as suas particularidades. Então eu acho que é impossível você ter um governo que seja aprovado 100% pelas pessoas. Muito difícil. Mas de forma geral, com certeza eu acho que é um bom governo, não tá fugindo da margem de erro ali que eu coloquei, que as pessoas acabam colocando também. Então, sim, tô gostando sim. Tá sendo mais ou menos o que eu imaginava. Você votaria nele novamente em 2022? Eu preferia não votar nele novamente, mas isso é porque eu sou contra a reeleição, né? E todo governo, como anarco-conservador, eu tenho que dizer isso, todo governo que fica muito tempo no poder, ele acaba criando, querendo ou não, sendo a intenção ou não, mecanismos para fortalecê-lo, tá? E eu sou totalmente contra isso. Eu quero um estado cada vez menor, eu quero mais liberdades para os estados, para os municípios. Então, eu acho que tem que ter essa troca de poderes constante. Agora, eu acho difícil que em 2022 a gente tenha uma proposta parecida e melhor. Então, provavelmente eu votarei no Bolsonaro em 2018. Eu acho que a gente não vai ter uma opção. Inclusive, eu sou meio pessimista. Eu ainda acho que a gente não terá uma opção nem em 2026. Mas é isso aí, eu também faz parte. Certo, já está acabando o nosso tempo, infelizmente. Então, eu queria saber algumas coisas mais pessoais. Você pensa em se casar, ter filhos, ser uma dona de casa? Coisas assim são importantes pra você? Olha, certamente, viu? Eu acho que toda missão de um conservador, ou no caso um anarco-conservador, talvez até mais ainda de uma anarco-conservadora, é constituir uma família. Uma família forte, com valores fortes. Eu acho que seria quase uma hipocrisia você ser um ativista pelos valores conservadores, da forma como eu sou e muita gente e não emprestar a criar um legado que confirme as minhas crenças. Então, se eu pretendo defender a família tradicional e principalmente se eu acredito que a família tradicional é o principal agente de uma sociedade, inclusive acima do Estado, né, deve se sobrepor acima do Estado, então eu tenho que constituir uma. Bem, pra finalizar, todo mundo sabe que você adora ler e estudar, mas eu queria que você dissesse para a gente 3 coisas que você gosta muito de fazer e que a maioria das pessoas não sabe. Nossa, Belinha, agora você me pegou. Quais são as 3 coisas que eu gosto de fazer e que as pessoas não sabem? Bom, eu gosto de cantar. Pois é. Eu não canto bem, eu tenho 2 calos na corda vocal, mas eu gosto bastante de cantar, inclusive de vez em quando tô eu e meu namorado aqui, a gente fica pegando umas letras cantando, porque ele canta muito bem, aí ele me ajuda a chegar nos tons, mas é muito difícil. Não vou dar palhinha pra ninguém aqui, não. Então, eu gosto de cantar. O que mais? Olha, eu sou muito festeira. Eu gosto muito de festa, eu gosto muito de dançar, de queimar energia. Com certeza, então, esse seria o segundo. E, bom, apesar de eu ser extremamente preguiçosa, esse é o meu pecado capital, eu assumo. Eu gosto muito de praticar esportes. E, enfim, pra contrabalancear os esportes com a preguiça, eu acabo optando por fazer aulas na academia, porque aí você não tem desculpa, né? Tá pagando, tem que fazer. Né? E agora chegando o verão, muito provavelmente meu namorado vai puxar minha orelha pra gente andar de stand-up, né? Aqui na praia. Eu acho que seriam essas 3 coisas que o pessoal não sabe direito que eu gosto de fazer. Então, Tatei, foi ótimo este nosso bate-papo. Eu gostei demais. Muito obrigado pelo seu tempo e deixe um recadinho final para quem está nos assistindo. Meu recado principal. Bom, eu acho que o meu recado principal é não deixe se cegar pelos rótulos ou pelo tal senso de pertencimento.
entender que todos nós somos seres únicos e que assim deve ser. Então não se permitam fazer parte de grupos a menos que você se identifique de fato com eles. Aqueles que não sabem quem são ou que são inseguros do que são se permitem a serem levados por aqueles que sabem o que são e que têm segurança do que são. E acabam se deixando transformar por essas pessoas mais seguras em pessoas que não gostariam de ser. Isso não necessariamente implica em você ser uma pessoa má, ou se transformar numa pessoa ruim, mas implica quase sempre em ser infeliz. Então eu acho que é isso. Não ceda às pressões sociais. Seja você mesmo e descubra principalmente aquilo que você gosta e aquilo que você quer ser, baseado obviamente naquilo que você gosta. E jamais, em nenhuma hipótese, se permita gostar de algo só porque os outros dizem que é legal. Valeu! Tatei um super beijo pra você. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado de mais um vídeo de entrevistas. Não esqueça de que, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Se você já é inscrito, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Agora vai lá no canal da Tatei e se você ainda não conhece, se inscreva. Mas eu acho que é mais provável que você me conheceu a partir dela. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!